Nós somos a Vivenda em Casa e já encarando agora uma nova fase, porque nós estamos entendendo que nós vamos ficar um tempo em reclusão mesmo, e por isso nós preparamos uma nova série que chamamos Gente que Mora Dentro da Gente. O filme Divertidamente, ele trata de um caso de uma menina chamada Riley, e que fez sucesso esse filme, é um desenho, e que talvez você já tenha assistido, e trata de alguns personagens, que são personagens que expressam as nossas emoções. Esse filme foi premiado com Oscar, esse filme conta a história dessa menina e das mudanças que ela passou, especialmente por causa da idade, porque passou da fase aí infantil para a adolescência, mas também na mudança de cidade. O desenho ele mostra a situação da vida da Riley desde o nascimento, e por isso já quando nasce, ainda bebê, ela quando chega ao mundo se depara com o primeiro sentimento, que no caso foi a alegria. 30 segundos depois já aparece outro sentimento, o medo, e daí já vem a tristeza, e mais tarde vem a raiva, e vem o nojinho. E o filme mostra todos esses sentimentos que eles são importantes. O filme também mostra que mudanças fazem parte da vida e que nós somos empurrados para situações com as quais a gente inicialmente não sabia como fazer, como lidar. Really, passa por uma série de momentos difíceis e onde esses sentimentos são testados e o que acontece é que ela vai aprendendo a importância de lidar com seus sentimentos e de aceitar as experiências que são negativas, experiências como a frustração, experiência como a raiva, como a injustiça. E assim ela vai lidando com esses sentimentos. E nessa animação, a gente vê, por exemplo, que a alegria ela não se cansa e ela está normalmente associada com a animação, com o otimismo. Assim, ela lida com esses sentimentos. E quando algo acontece que não é esperado, o que aparece, o sentimento que vem é a raiva. E a raiva entra em ação e vai dominando essa sala de controle dos sentimentos, dos pensamentos. Mas também essa raiva que aparece, ela é importante para evitar injustiças ou até para montar uma espécie de defesa da menina. Em situações inesperadas, a Riley se sente deprimida, sozinha. E aí vocês podem imaginar que isso está associado também com a tristeza. O que a gente pode aprender com o filme Divertidamente? Que o otimismo está aliado à alegria, como eu disse antes, isso é uma das coisas. Que o medo pode nos ajudar a evitar situações que são enrascadas, que as memórias são fixadas pelas nossas emoções, podemos aprender isso sim. Que sentimentos têm valores, enfim, nós podemos aprender várias coisas desse filme. Mas o desenho pouco explora algumas coisas que são um pouco mais complexas. As mudanças das emoções e os desdobramentos disso, no que se transforma uma mudança de emoção. E tudo isso na mente da Riley, quando acontece em conjunto e quando vem com essa complexidade, não é tratado com tanta profundidade. E quem sabe daí, essas situações que são tão sérias, elas, afinal de contas, elas não estão no contexto de uma história infantil. Elas não são tão encaixáveis, elas não são tão divertidas. E assim, a gente precisa ir adiante, é justamente disso que nós queremos tratar. Por quê? Porque importa quem está no controle da nossa mente e que a gente vê na nossa mente também situações de divisão, situações de desentendimentos, de inimizades que surgem. Num outro cenário, numa outra época,
tem uma situação que tem a ver com esse tema. É uma realidade de indivíduos que estão baseados nesse egocentrismo, nessa constante ênfase em si mesmo, uma ênfase desenfreada, davam uma excessiva importância para si mesmos e também para a valorização dos seus líderes. E desse jeito até iam se dividindo por causa das suas próprias vaidades, se gabando inclusive dos seus próprios talentos. Isso tudo para conquistar admiração e seguidores. Parece que eu estou falando dos nossos dias, mas na verdade eu estou falando do povo de Corinto. Justamente uma situação que se dá na história do apóstolo Paulo. Antes, Paulo era conhecido como Saulo. Ele era um aluno destacado, um aluno assíduo na sinagoga de Jerusalém, sendo justamente o mais destacado entre vários daqueles aprendizes. E é interessante que ele crescia em conhecimento, ele crescia em sabedoria, ele era um fariseu dos fariseus, ele era um homem, um líder radical. Mas você pode imaginar como que, afinal de contas, esse homem tão forte nas suas convicções, esse homem que estava tão entrincheirado, tão cheio de si, desse seu modo de vida, como que, afinal de contas, ele pode ser transformado? Como que, afinal de contas, ele pode sofrer um baque? Pois é, acontece que Deus fez isso com ele e derrubou esse homem tão arrogante, tão cheio de si e, inclusive, também perseguidor. Ele caiu literalmente e, inclusive, por alguns dias ficou cego. E, desse jeito, o próprio Jesus apareceu para o apóstolo Paulo. E é interessante que, quando Jesus aparece com essa forte luz que vem do céu, forçando assim o Saulo, que justamente o nome queria dizer aquele que era desejado, o cara. Mas ele, de repente, diante de Jesus, ele fica de joelhos. Jesus se tornou tudo para Paulo. E é interessante que ele passou a ser chamado agora de Paulo. Antes Saulo, agora Paulo. Antes o desejado, agora o pequeno. E o que ele diz a respeito dessa experiência com Jesus? Ele diz, é a vida, ou mais vida ainda. Não há como eu perder essa experiência de Jesus. Esse desejo por Jesus, que levou Paulo a uma profunda humanidade, uma profunda humildade também, porque ele viu tudo aquilo que ele não conseguia ver com seus próprios olhos, mas olhando para si, que ele reconheceu que precisava mudar. E de quão inútil foi toda a prioridade, todas as experiências que ele teve. Por quê? Porque elas estavam baseadas em si mesmo, em se satisfazer. Esse homem disse o seguinte, ele disse, as credenciais que eles andam exibindo por aí, como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Jogo no lixo. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia eu julgava importantes, nada mais valem na minha vida. Comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo mais é insignificante, é esterco, é uma merda. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Joguei tudo longe, no lixo, para ficar com Jesus. Foi preciso ele não conseguir mais ver com os olhos para perceber
essa realidade, para olhar aquilo que se passava dentro de si e perguntar o que está acontecendo. O erro dos coríntios, lá onde ele andava, não era somente buscar sabedoria na fonte errada, mas com a motivação errada. E por isso fica fácil encontrar ligações entre nós e eles. Quem nunca achou que era mais importante ou que é mais importante só porque estudou um pouco mais? Quem nunca se achou mais importante porque, afinal de contas, conhece alguém que é influente ou alguém que é famoso? Assim nós somos. Essas são emoções deturpadas, ou, no mínimo, confusas. A superioridade da sabedoria de Deus é que faz com que essas nossas sabedorias, ou esses sábios, ou pretensos sábios dos dias de hoje, se pareçam muito estúpidos. E por causa, inclusive, do seu próprio egoísmo. Porque a superioridade do caráter de Deus faz a nossa busca por reconhecimento uma atitude bastante tola. Os coríntios precisavam ser transformados, pois haviam se tornado tão fúteis e, inclusive, insensatos, tolos, e que desse jeito acabaram se dividindo. E tinham aqueles que eram fãs de um grupo, outros que eram fãs de outro grupo. Assim eles eram, fãs desse, fãs daquele. Assim eles eram e assim nós somos. Então, é um retrato. Aquilo que acontece lá é um retrato de quem nós somos e de como nós estamos. Eles estavam tomados por essa necessidade de aprovação em diferentes e também em partidos muito ferrenhos. Nós estamos polarizados entre aqueles que são adeptos, aqueles que são fãs do Lula, aqueles que são fãs do Bolsonaro. O apóstolo Paulo reconheceu que precisava ser mudado. E Deus transformou a mente de Paulo em alguém humilde, que assim ensinava a partir da sua própria experiência. Ele diz, inclusive, desse jeito: quando ele, Jesus, vier, trará a público segredos que ninguém imaginava, motivações interiores do coração, da mente, propósitos e orações. Só então nós ouviremos o muito bem de Deus. Paulo deve a Cristo essa transformação do seu interior. E essa transformação que foi tão grande. E daí, nenhuma crítica tira o seu sono, nenhum elogio deixa o seu interior inflado. Como Paulo, eu posso me alegrar com o que não gira em torno de mim. No meu trabalho, na minha casa, na minha vida amorosa, eu não preciso ser o centro. Não sou mais do que sou. Eu também não sou menos do que sou. Porque Cristo está no centro. Que Cristo reine sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que Ele habite em mim a ponto de o meu eu se tornar cada vez menor. E Ele, Jesus, se torne cada vez maior em mim. Agora, uma reflexão que eu queria deixar com todos. Com essas nossas mentes tão polarizadas e tão divididas, partidarizadas, o que significa quando Paulo insiste numa outra carta que ele escreve: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Até o nosso próximo encontro.
seria da vida da gente se não houvesse a chance de recomeçar, olhar nos olhos e reconhecer e tentar de novo, quem sabe tudo de novo. O que seria da vida da gente se não houvesse a chance de recomeçar, olhar nos olhos e reconhecer e tentar de novo, quem sabe tudo de novo. Que bom dizer eu não sei, eleve, admitir que eleve, perdi você, o presente do tempo de agora. Sei que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não se leve tão a sério como diz aquele verso, tente outra vez. Vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não se leve tão a sério, tente outra vez. Que bom dizer eu não sei, deve admitir que eleve, perdi você, o presente do tempo de agora. Vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então continuar. Não se leve tão a sério como diz aquele verso, tente outra vez. Vê que a vida é feita de recomeçar, pra que a gente possa então